Bom dia a todos e todas. Havendo número legal, declaro instalada a sessão ordinária de número 30, em 20 de agosto de 2023, da Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Inicialmente, eu cumprimento efusivamente a querida amiga desembargadora Rosilene Ferreira Facundo, querida amiga desembargadora Ângela, querido amigo, doutor Maurício Carneiro, Procurador-Geral da Justiça, representante da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará, a querida amiga doutora Wanda Lima, da Wanda Lúcia Abreu, douta defensora pública do Estado do Ceará, senhores advogados que estão nos assistindo por videoconferência, ou eventualmente esteja aqui presencialmente, nenhum aqui, servidores na pessoa do Dr. Wellington, Madeline, Fátima, enfim, a todos que estão aqui prestando seus intelectos para que se desenvolva a sessão da melhor maneira possível. Dando início aqui aos itens da nossa sessão, começamos então pela apreciação da ata da sessão anterior, de número 29, que se realizou no dia 22 de agosto de 2023, que já foi disponibilizada a todos os gabinetes. Algum reclamo, objeção, desembargadora Rosilene, desembargadora Ângela. Então, eu declaro aprovada. Temos aqui um pedido de vista, que é o habeas corpus 062766327, da relatoria da desembargadora André, que encontra-se de férias, obviamente não será julgado. A apelação, de igual modo, a apelação 20.017 de 57 de 2018, da lavra da eminente relatora desembargadora Ângela, também não poderá ser julgado, pois há o pedido de vista da desembargadora Marlúcia, que encontra-se de férias. De igual modo, a apelação 6.000 ao contrário, 5756, da relatoria da desembargadora Ângela, que está com pedido de vista da desembargadora Marlúcia. Pronto, né? Agora nós vamos, antes... Pois não. Pois não. Alguém se manifestou? Excelência, eu queria só registrar que as inscrições para sustentações orais, elas seguem, como são híbridas, seguem os dois regramentos, tanto presencial, o artigo 119, combinado com 226, que o advogado tem até, né, a minha cessação, para fazer a inscrição aqui, e da resolução número 20 e número 10 de 2020, que até o fim do expediente do dia anterior, né, a respeito de sessão, certo? Então, isso aí é colocado nos processos de pauta, na certidão de publicação, expressamente. Pois foi colocado. Obrigado. Excelência, pela ordem. Pois não. Quem está falando? O advogado Lucas. Pois não, doutor Lucas. Doutor Henrique, o que aconteceu foi o seguinte: ontem eu enviei um e-mail antes do meio-dia, na verdade, e eu me deparei hoje com a triste notícia de que o e-mail só foi recebido pela secretaria após o horário do expediente. Tanto que eu mandei até uma foto agora pelo WhatsApp da secretaria demonstrando que eu mandei o e-mail cedo solicitando a sustentação oral. Creio que por isso houve essa manifestação do secretário. Mas o que acontece? Como eu passei para ele, se houve algum problema e o e-mail chegou após o horário, mas eu tenho registrado aqui no meu e-mail e envio que foi às 11h39.
da manhã de ontem. Então, eu pedi à Vossa Excelência que, caso não seja possível fazer a sustentação, que seja adiado o julgamento do meu cliente, para que não sofra o ônus de perder o direito de fazer a sustentação. Que horas foi que chegou, Ed? Conta aí. A foto que ele mandou foi que horas? 11 horas. Eu recebi... Segundo o relato da secretaria, às 8h06, 26 da noite. Foi, 26. Pois não, Wellington, esclareça aí. Não, eu recebi a solicitação do novo advogado, doutor Lucas, às 26. Inclusive, até às 6, eu acho que 7 horas eu retornei o e-mail para a Vossa Excelência. Então, explicando bem como aconteceu, certo? Ocorrido. Então, a secretaria, se houve algum erro, assim, a secretaria, como eu disse, senhor, recebendo seu e-mail às 20h06 do dia de ontem, né? Dia 28. Então, procurei aqui meus e-mails e não encontrei esse horário que o senhor mandou, às 11h39. Mas eu enviei para você, né? Você viu lá o vídeo, já eu posso mandar print, o que for, para comprovar, e de fato foi o que houve, né? 20 às 11 e... Abre aqui, E esse print que ele diz aí de 11 horas? O que diz? Tem aí? Tem que dizer que foi encaminhado, né? Agora, para a secretaria, né? E a secretaria também não recebeu, doutor. Esse horário aqui. Olha o horário, ó. Eu enviei, ó. Tá aqui, ó. No meu celular. 11h39. Eu fui enviado essa hora. Se houver alguma intercorrência no envio do correio eletrônico, como eu estou dizendo, peço que seja adiado, então, o julgamento do meu cliente. O nome dele aqui. O senhor doutor Lucas, né? Doutor Lucas Teófilo Cavalcante, né? Que até subestabeleceu. Foi, doutor? Um processo. Foi. Exatamente. Fui em Fortaleza, conversei com a relatora, inclusive, semana passada. Doutor Lucas, é o seguinte, aqui chegou tardiamente, mas em relação a adiar ou não, isso aqui não cabe nem à presidência, é a relatoria. Quem é o relator? Doutora Rosilene. Cabe à desembargadora, relatora, se manifestar a respeito de adiamento ou não do julgamento. A senhora quer se manifestar, desembargadora Rosilene? O Adil sempre não me diante da dúvida suscitada ao Adil. A senhora vai adiar? Perfeito. Qual o número, hein? Obrigado. Pronto, a desembargadora atendeu o pedido de Vossa Excelência e vai ficar adiado para a próxima sessão. Obrigado, Excelência. Já que há essa dúvida, né, que o senhor disse que mandou, mas deve ter ocorrido algum problema, não chegou aqui. Então, pronto, a desembargadora resolveu, prudentemente adiou o julgamento. Então, vamos aos processos, inicialmente aqui, até antes de passar aos pedidos de preferência com sustentação oral, nós já vamos, como sempre fazemos aqui, proclamar os resultados daqueles processos que já foram votados, não há pedido de preferência com sustentação oral, nem pedido de preferência, então eu já declaro julgados à unanimidade no termo dos votos dos respectivos relatores. Pronto, agora efetivamente vamos para os processos que possuem solicitação de sustentação oral. Processo extra pauta 3.13, HC 062 9537 47, dígito 47. Impetrante Valide Mohana, desculpe se eu pronunciar errado, doutor. Não tem problema. Paciente AC da S, da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência.
Doutor Valide, Pois não, bom o dia, senhor vê doutor. necessidade da desembargadora produzir relatório? Não precisa. Perfeito. Doutor Maurício Carneiro? Também dispensa, o presidente, sem problema. Então, já passo a palavra ao doutor Valide Mohana, sem antes dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco, certamente vai abrilhantar os debates com a palavra Vossa Excelência, disporá do prazo regimental, doutor. Bom dia, excelências, obrigado pela palavra. O prazer é todo meu em sustentar um tribunal que está muito distante do estado que eu resido e atuo. Tá? A discussão, excelências, ela é simplória. Eu sei que a minha palavra será recebida com a prudência e a cautela que essa Câmara tem, porque muito embora eu atue, como agora disse, com preponderância no estado do Paraná, eu venho acompanhando há um tempo os julgamentos desse tribunal. Excelências, o julgador ele conhece o direito, então a defesa se permite a restringir-se tão somente aos fatos. O paciente foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão em 21 de junho desse ano, após a expedição do mandado de prisão pela representação da autoridade policial. Ocorre, excelência, que o objeto da presente investigação gira em torno, em tese, de supostas violações sexuais perpetradas pelo paciente contra a filha. A defesa não desconhece a gravidade abstrata do delito, mas que será apurado, melhor apurado na ação penal pertinente. E, portanto, traz duas questões que gostaria de devolver ao conhecimento do colegiado. A primeira, que diz respeito à gravidade, que é arguida como fundamento da custódia provisória, e que soa, aos olhos desta defesa, um tanto quanto inconsistente, incongruente. Além disso, quanto ao predicato da contemporaneidade, porque além de uma construção judicial, também é decorrente de uma norma expressa prevista no artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Mas sendo fiel ao que disse no início, o julgador conhece o direito, a defesa fica posta o desafio de trazer os fatos. E o fato o paciente ele está preso preventivamente por um fato, abre aspas, o último, que supostamente cometeu em fevereiro de 2023. É importante destacar que a vítima, quando compareceu à delegacia de polícia para levar ao conhecimento daquela autoridade policial, ela não requereu nenhum tipo, quaisquer medidas protetivas de urgência. É importante consignar, excelências, que o paciente, à época, estava residindo em Santa Teresa, distrito de Granja, aproximadamente, imagino, 150 quilômetros do local dos fatos, na cidade de Sobral. E quando teve conhecimento da investigação, compareceu à delegacia de polícia de Sobral, da comarca de Sobral, para prestar todos os esclarecimentos e nessa oportunidade foi dado cumprimento ao referido mandado de prisão. Ou seja, em nenhum momento o paciente tentou obstruir a investigação criminal ou qualquer situação que gire em torno nesse sentido. Quer nos parecer, pela decisão prolatada, pela excelência na origem, que não trouxe qualquer fundamentação àquela decisão, seja um fato novo, seja contemporâneo. A decisão, portanto, eminente relatora, doutora Ângela Tereza, demais eminentes julgadores, abreviando na sustentação oral, ao menos no ponto de vista processual, o paciente experimenta uma prisão preventiva que não está apoiado em fato contemporâneo, senão está apoiado em fato remoto ocorrido há quase um ano. Excelências, o que tem objetivamente é que o tribunal conheça da impetração e conceda para fins de revogação da prisão preventiva com base em todos os argumentos que essa defesa devolve ao conhecimento do presente colegiado, somado aos fatos de que os predicados pessoais do paciente militam em favor, a exemplo de residência fixa, ocupação lícita, e que a pessoa que nunca respondeu a qualquer processo criminal, nunca respondeu e não responde
com exceção da presente investigação. Portanto, excelências, esse é o pedido da defesa. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente, desembargador Henrique Holanda, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes, as demais integrantes dessa Paulina Terceira Câmara Criminal. Cumprimento o ilustre advogado, doutor Valide Moana, quero crer que esteja pronunciando corretamente, e felicito-lhe pela sua sustentação oral. Cumprimento o doutor Wellington, e na pessoa do doutor Wellington, eu cumprimento a todos os servidores que prestam apoio a esse colegiado. Demais advogados que eventualmente estejam presentes presencialmente ou virtualmente, também recebo meus cumprimentos. E cumprimento especial à ilustre doutora Wanda, que aqui representa a nossa douta advocacia, Defensoria Pública do Estado do Ceará. Senhor presidente, conforme foi mencionado na sustentação oral do doutor Valide, aqui se tem a impetração de habeas corpus contra uma decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. E alega-se que esse decreto estaria a carecer de fundamentação idônea, baseando-se apenas em argumentos genéricos. Ou seja, estaria carente no que diz respeito à demonstração da presença, no caso concreto, dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, normalmente diante da ausência de risco à ordem pública, ou mesmo de qualquer uma daquelas circunstâncias que legitimariam a utilização dessa medida extrema. Também há aqui uma alegação de que as conclusões do laudo pericial de constatação de crimes sexuais não corroborariam a versão da suposta vítima, de que teria efetivamente sido vítima de estupro praticado pelo paciente, como já informado seu genitor. E requer liminarmente a concessão de liberdade em favor do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem liberatória com a revogação da prisão preventiva. O pleito liminar foi indeferido, obviamente, e sobre os fatos tem que o paciente é investigado como suspeito de haver praticado estupro de vulnerável contra a vítima de nome de iniciais FCS, atualmente com 18 anos de idade, a qual relatou perante a autoridade policial ter sofrido abusos sexuais praticados pelo próprio pai, ora paciente, desde os 4 anos de idade, quando sua mãe foi embora e deixou aos cuidados do mesmo. Segundo o relato da ofendida, ela era forçada a manter relações sexuais com seu genitor constantemente. Inclusive, além de relações sexuais normais, outras práticas, outros tipos de práticas sexuais que foram mencionados por ela. A declarante narra que o pai acompanhava seu ciclo menstrual, inclusive, certa vez, tendo suspeitado de que a vítima estivesse grávida, chegou a ameaçar de se matar, caso tal circunstância viesse a ser confirmada. Ademais, também foi relatado pela ofendida que, caso se recusasse a praticar relações sexuais, era ameaçada e agredida fisicamente pelo paciente. Durante as investigações preliminares, também foi ouvida a companheira do paciente, onde se restou apurado que a senhora de iniciais ESS, madrasta de outra adolescente de iniciais FCS, também teria sido vítima em um inquérito policial instaurado mediante lavratura de um boletim de ocorrência. Diante desses fatos, a ilustre autoridade judiciária do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Sobral acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública com fundamento na extrema gravidade do delito em análise, para manter a ordem pública, para principalmente preservar a integridade física e psicológica da vítima, bem como para garantir a aplicação da lei penal. Esse mandado de prisão foi cumprido em 21 de junho de 2023. No caso dos autos, a impetração se prende em fundamentos de mérito, isto é, a análise da materialidade de autoria dos crimes, eventuais defesas a serem demonstradas pelo paciente, cuja dilação probatória não é cabível nessa estreita via
que se contenta apenas com a existência de indícios razoáveis de autoria e certeza da materialidade delitiva. Portanto, por demandar um exame aprofundado e uma valoração das provas carreadas aos autos, é incompatível com a sumariedade do rito previsto para esse remédio constitucional. Portanto, matéria deste jaeide, com a profundidade pretendida pela interpretação, haverá de ser posta à apreciação somente durante a fase instrutória do procedimento. Outro sim, verifica-se que a decisão, ora contestada, expôs suficientemente os elementos de convicção amealhados aos autos do inquérito policial, sobretudo o depoimento da vítima e de testemunha, tudo a comprovar materialidade e autoria delitivas. A vítima foi submetida a exame pericial de constatação de prática de crimes sexuais e, conforme o laudo, apresentava vestígio de conjunção carnal, a atestar efetivamente a prática desses atos com ela. E pela dinâmica apurada desses fatos, até o presente momento, mormente considerando as provas produzidas durante as investigações preliminares, existem indícios a apontar para a autoria delitiva. Registre-se ainda a periculosidade concreta da conduta do ora paciente, em face das circunstâncias do crime, tudo a apontar para o risco de reiteração delitiva. Isso porque trata-se de delito supostamente praticado contra uma criança, então, de tenra idade, durante anos sucessivos, pelo próprio pai, pessoa, logicamente, que detinha o pátrio poder sobre a vítima e, portanto, como dever, em decorrência desse pátrio poder, tinha a obrigação de protegê-la. Ademais, segundo o relato das testemunhas, o paciente possui comportamento violento, pois agredia e ameaçava também a ex-companheira, possuindo, inclusive, havendo inclusive um inquérito policial para a investigação desses fatos. Também, de acordo com os depoimentos da testemunha, o paciente costumava ameaçar as vítimas, afirmando que as mataria caso o denunciassem posteriormente. Nesse caso, é evidente a necessidade de se resguardar a vida e a integridade física, sexual e psicológica da vítima. Diante de tais circunstâncias, não se entremostra razoável se inferir que a decisão da ilustre autoridade impetrada que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se escoteira de fundamentação. E do contexto dos autos, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas na espécie não se mostra suficiente ou eficaz para efeito de proteção do bem jurídico que se deseja proteger com a utilização dessa medida. Então, senhor presidente, senhoras desembargadoras, a posição do Ministério Público é no sentido de que se deve manter a prisão preventiva do paciente, até porque a forma como esse crime foi perpetrado, ele indica, com base em razões fáticas palpáveis, a periculosidade do paciente. Portanto, senhor presidente, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento da impetração, mas para efeito de denegação da ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Maurício. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Ângela. Muito obrigado, desembargador presidente desta terceira Câmara Criminal, quem eu saúdo com um caloroso bom dia, dileto amigo, desembargador Henrique, dileta amiga, desembargadora Rosilene, doutor Zé Maurício Carneiro, procurador de Justiça, vice-procurador-geral de Justiça, meu bom dia, doutora Wanda, representando a Defensoria Pública, doutor Walid Murrana, acho que é. Doutor, por favor, diga logo como pronuncia seu nome para... Walid Murrana. Walid. Walid Murrana. Isso, mas não tem problema. A quem eu parabenizo, do Paraná, fazendo sustentação oral aqui no estado do Ceará, um processo que veio de uma comarca do norte do nosso estado, comarca de Sobral. Saúde, doutor Wellington, na pessoa de quem eu cumprimento todos os servidores e advogados que nos acompanham em videoconferência. Peço licença, desembargador Henrique, desembargadora Rosilene, para ler a proposta da ementa. Perfeito. Esclarecendo ao doutor Walid que essas propostas de minutos de voto são disponibilizadas com antecedência para a trinca julgadora, que tem acesso ao entendimento do relator
Nós temos, inclusive, um sistema de conversa através de um chat, onde todas as dúvidas sobre o processo, sobre o veto, são debatidas até para otimizar o tempo de sessão. Vamos, então, à leitura, à verbetação. Habeas corpus, o delito é estupro de vulnerável e estupro. Artigo 217-A e 213, combinado com 226.2, além do 61, inciso 2, a linha F, concurso material e continuidade delitiva, na forma da Lei Maria da Penha. A prisão preventiva foi decorrente de representação da autoridade policial. Teses da defesa. Carência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Não constatação. Decisão devidamente fundamentada. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Proteção da integridade física e psicológica da vítima. Relato da ofendida de que, desde os 4 anos de idade, sofria abusos sexuais. Quanto às condições pessoais favoráveis, nós as temos por irrelevantes, já que as medidas cautelares diversas à prisão seriam insuficientes. Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade, dito aqui na sustentação oral do eminente impetrante, também somos pelo não acolhimento da tese, dado que existe a subsistência dos motivos que ensejaram a medida cautelar. A ordem foi conhecida e denegada naturalmente com a imersão necessária nos fatos, sem o aprofundamento do conteúdo probatório inviável nesta estreita via. É como voto, Excelência. Obrigado, desembargadora Ângela. Processo muito bem analisado, voto muito bem esclarecedor, abrangeu todos os aspectos, tanto em relação à fundamentação, contemporaneidade, como já o fiz provisoriamente, que agora eu torno definitivo, adiro integralmente o voto da eminente relatora. Como vota a eminente desembargadora Rosilene? Com a relatora. Obrigado, desembargadora, decisão unânime. Agora, HC só era esse. Agora, 4.2. Recurso sentido estrito 00-506-30, dígito 55. Processo de pauta. Comarca de origem, Campos Sales. Recorrente Valdemar Antônio de Araújo. Advogado Luan Micael Souza Santos. Também da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Excelentíssimo. Está em mesa. Doutor. Pois não, doutor, só um minutinho. Está em mesa, desembargadora? Sim, Excelência. Esse, inclusive, é remanescente da sessão anterior, que eu havia pedido adiamento. Pois não, doutor. Agora eu indago. Diga. Meu nome é Victor Duarte, doutor Henrique, e farei a sustentação. Ok? O senhor fará a sustentação no lugar do doutor Luan, isso? Perfeito. Isso, excelência. Bom dia a todos. Eu sou o Luan, certo? Mas eu estou aqui também aguardando uma audiência. Eu, inclusive, no e-mail ontem, no corpo do e-mail, eu já indiquei o número da OAB e o nome do meu colega, meu sócio, doutor Vitor Duarte, Jorge Bezerra. E juntou o instrumento procuratório, doutor? Ainda não, excelência. Muito provavelmente ele já seja habilitado nesse processo. Todavia, se não for, juntarei nesse prazo legal de 5 dias, né? O subestabelecimento. Perfeito, doutor. Sem problema. Então, eu indago o doutor Vitor se já posso passar a palavra ao senhor ou se precisa de relatório, que a desembargadora leia o relatório, doutor Vitor. Excelência, pode passar a palavra, sem nenhum problema. Perfeito. Doutor Maurício? De minha parte também, excelência. Certo. Então, já passo a palavra ao doutor Vitor, sem antes dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco. Certamente vai enriquecer os debates com a palavra Vossa Excelência, que disporá do prazo regimental. Agradeço a atenção. Inicialmente, eu quero aqui desejar-lhes um bom dia. Bom dia de muita paz, muita luz, muita iluminação, para que
realmente o Todo-Poderoso possa guiar, né, esse julgamento de forma mais justa, de forma mais devida possível, aliada sempre à nossa legislação. Excelência, saúdo de pronto aqui a todos, na pessoa da desembargadora senhora Ângela Tereza Gondim. Prazer imenso aqui, mais uma vez, como dito pelo próprio doutor Henrique, é um prazer imenso estar aqui nessa terceira Câmara Criminal, fazendo essa devida sustentação. Trago à tona, Excelência, de pronto. O presente recurso antidistrito, ele visa, Excelência, revisitar o mérito dessa ação penal que teve como origem, claro, teve como julgamento de pronúncia o juízo lá de Campos Sales, comarca aqui do interior do estado do Ceará, justamente para apurar a culpabilidade do senhor Valdemar Antônio de Araújo, no que tange, Excelência, que Deus o tenha, as vítimas Antônio Pedro e Israel Antônio de Paz. Excelência, a douta Procuradoria, 48ª Procuradoria de Justiça aqui do nosso estado do Ceará, na pessoa do Luiz Antônio Abrantes Pequeno, proferiu um relatório, proferiu uma manifestação em sede do presente reze, em que eu preciso pontuar desde já algumas observações que peço a devida atenção de vossas excelências, porque causa-nos, excelência, espanto. Esse processo causa-nos espanto. Explico por quê. A denúncia narrou da seguinte maneira: sendo assim, fica claro que o delatado participou diretamente como mandante ou executor da morte de Antônio Pedro e Israel Antônio de Paz, executado na cidade no dia 8 de junho, por volta das 9h45, no sítio Cajazeiras, zona rural de Campos Sales. Fato investigado pela autoridade policial. Excelências, a autoridade policial, em momento algum, durante toda a instrução, durante toda a busca para delinear autoria e materialidade, sequer, em momento algum, transcreveu, aduziu nos autos como teria sido obtido a tão falada arma de fogo, objeto do próprio crime, objeto desses crimes que estão sendo investigados hoje, que estão sendo, claro, julgados hoje no presente tese. Excelências, carregam os autos que 9 testemunhas foram ouvidas. 9 testemunhas foram ouvidas. E não há sequer relatos de qualquer dessas testemunhas que foram ouvidas, inferência à participação ou como próprio aduziu a denúncia, como executor, como mandante, a pessoa do senhor Valdemar Antônio de Araújo. Outro sim, Excelência, trago à tona que o nosso Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento, inclusive de natureza recente e reiterada, no que tange à pronúncia, quando somente baseado em elementos inquisitorial, importando desta feita, Excelência, a anulação da presente decisão. De mais a mais, Excelência, vale lembrar que o representante ministerial, ao ofertar a denúncia, fez o nexo das mortes com situações que envolviam drogas. Ocorre que na decisão do próprio magistrado não foi inserida tal motivação, por sequer existirem nos autos qualquer elemento desta natureza. Trago à tona, Excelência, também, que nenhum juízo deve aceitar uma denúncia genérica, devendo ser rechaçada por esta colenda Câmara, por este tribunal. Denúncia esta que à época foi considerada ou é considerada inepta. A autoria jamais nesses autos do senhor Valdemar Antônio de Araújo ficou delineada, ficou comprovada. Não foi, Excelência, suficiente. Para fundamentar a análise do reze, é importante uma crítica quanto à expressão de indícios suficientes de autoria, que consta na própria redação
do nosso diploma processual, que é o artigo 312, visto que, excelências, além de ser bem genérica, indícios de autoria devem ser suficientes para apontar o autor da infração penal. É óbvio que se há prisão, é óbvio que se os indícios forem insuficientes, não se pode falar em prisão. Por isso, ser suficiente não é o suficiente, o mínimo que se deve exigir e que os indícios sejam suficientes. Eu repito. Reitero. Não há qualquer testemunha nos autos, qualquer prova nos autos que conclua que o senhor Valdemar Antônio de Araújo seja autor, mandante ou executor destes crimes, que, claro, de forma abstrata, a defesa rechaça. Quero aqui, excelência, trazer e pedir de pronto a secretaria desta Colégia da Câmara para apresentar um vídeo que encontra-se as folhas 898 do caderno processual eletrônico. Eu peço aqui ao senhor doutor Henrique Holanda, à doutora Ângela Tereza Gondim, para que apresente este vídeo nesta sessão a vossas excelências. Será de curial importância para o deslinde desse tese, excelência. Temos aí esse vídeo, excelência, no máximo, eu acredito que um minuto no máximo esse vídeo, 1 minuto. Se o senhor quiser apresentar, doutor, o senhor apresenta, viu, na sua sustentação. Fique à vontade, o senhor pode fazer... Doutor Luan, você consegue apresentar aos nobres desembargadores? Esse tempo de 15 minutos o senhor usa da maneira... Eu vou tentar aqui compartilhar aqui nesse exato segundo. Excelência, apenas os organizadores podem apresentar, podem compartilhar algo nessa sessão. Tem como. Pois é, doutor. Então fica sem condições, porque o senhor deveria ter pedido antes, dizendo que iria apresentar, que era para a gente Excelência, preparar aqui na sessão para apresentar. Tendo em vista a importância desse vídeo, tendo em vista a importância dessa prova, que, diga-se de passagem, é uma prova pré-constituída aos autos desse processo, a douta Procuradoria de Justiça, ela trouxe um reze como fundamento na manifestação final. Esse reze, de número 02.0003406/2002, denota um caso concreto totalmente distoante do caso em tela hora julgado. Nesse caso que foi juntado pela douta Procuradoria, o réu evadiu-se do local, o réu fugiu do distrito da culpa. Eu quero trazer à tona isso, porque desde a época que o seu Valdemar foi preso oriundo de um mandado de prisão, não foi preso em flagrante, ele foi preso na sua residência, na sua casa. Residência esta que, à época, foi invadida de maneira clandestina, sorrateira, pelos policiais militares. E, ao adentrar na residência, conseguiu apreender um revólver calibre 38, revólver este que supostamente teria sido utilizado para ceifar estas vítimas, ora, objeto aqui do julgamento do reze. Não se pode olvidar, excelência, que este exímio tribunal exarou diversas decisões que corroboram com a tese defensiva, no sentido da busca e apreensão domiciliar. Esta busca, excelência, deve ser precedida de uma investigação
de alguma averiguação de forma prévia, o que não foi observado. É por isso que eu chamo a atenção a Vossa Excelência deste vídeo, porque esse vídeo ele deixa claro a forma que os policiais chegaram na residência, invadiram a residência, detiveram todo mundo, abordaram todo mundo que estava dentro da residência, e, inclusive, faço uma ressalva, com várias crianças dentro da casa. Vejamos, Excelência, que a tese defensiva ela se agarra plenamente neste vídeo e, com a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, tivemos a oportunidade de juntar esse vídeo. E esse vídeo, como dito, é prova pré-constituída. O doutor José Maurício Carneiro, acredito que possa fazer a visualização desse vídeo, repito, página 898 do caderno processual eletrônico. Então, diante de tudo isso, Excelência, a situação que seu Valdemar vive hoje é uma situação de uma injustiça titânica, Excelência. Seu Valdemar encontra-se preso atualmente no Tourão, conhecido como a PIRC, Penitenciária Industrial do Cariri, por algo que, nos autos do processo, sequer foi demonstrado qualquer participação. E Vossas Excelências podem assim indagar, estar se indagando, o porquê que estou batendo tanto nesta tecla. Porque a única prova, reitero, a única prova que o Ministério Público se agarra é a prova do laudo de microcomparação balística e mais nada. É a única prova. Doutor Vitor. Pois não. Nós consultamos aqui a equipe técnica e conseguimos o vídeo. Se o senhor achar interessante, o senhor ainda tem 3 minutos. Eu agradeço a Vossa Excelência que puder transmitir para que os nobres desembargadores, doutora Rosilene, Vossa Excelência mesmo e a doutora Ângela, que acredito que deva ter assistido, possa revisitar esse vídeo. Pois não, vai passar agora. Hã? Mas como é no tempo dele, ele pode usar, né? Excelência. Estou. Caso a secretaria não esteja conseguindo, a gente poderia deixar para o final, acredito que eu consigo reservar 1 minuto, justamente desse tempo, tendo em vista a minha fala, só para poder concluir, e aí a gente espera. Caso... Conclua. Pois não, fica à vontade. Então, diante disso, Excelência, não deu certo.
Assim, o Ministério Público se agarrou apenas, única e exclusivamente, em uma única prova, que foi o laudo de microcomparação balística. A defesa trouxe, Excelência, dentro do caderno processual eletrônico, elementos, provas contundentes de que, à época dos fatos, o senhor Valdemar Antônio de Araújo sequer encontrava-se na cidade de Campos Sales. O senhor Valdemar encontrava-se na cidade de São José do Piauí, estado do Piauí, local onde a mãe reside, local onde o pai reside, familiares residem. Ele não se encontrava na comarca de Campos Sales. E digo mais, Excelência. Vossa Excelência pode destacar como que ele não estava, doutor Vitor. Observe, no início da nossa petição, foram juntados documentos. Eu chamo a atenção do José Maurício justamente para isso. Porque foram juntados documentos, notas fiscais, de que o senhor Valdemar Antônio de Araújo estava em outra cidade. Isto é um álibi, doutor Vitor? Isto é um álibi. Mas ele estava em outra cidade. Há demonstrações disto. Nota fiscal, recibo de compra de combustível, de abastecimento em combustível. Então, Excelência, diante de toda essa situação, paira o absurdo esta prisão do senhor Valdemar. Narrou também a Procuradoria de Justiça. Vejo que a Procuradoria diz, está nos autos. Relataram que compareceram ao local indicado e foram recebidos pelo autuado. Eu estou batendo nesta tecla deste dito vídeo, que Vossa Excelência terão a oportunidade de assistir. Os policiais, ao chegar, não pediram autorização para ingressar na residência do senhor Valdemar. Eles simplesmente, reitero, de forma clandestina, entraram na residência, abriram o portão e adentraram na residência, abordando todos que estavam dentro da casa. Está, inclusive, Excelência, na página 9 do caderno processual eletrônico. Até o presente momento, disse a douta Procuradoria, não há motivos para desacreditar nas versões dos policiais, que possuem fé pública. Eu concordo. Eu concordo que os policiais possuem fé pública. Só que os policiais, a fé pública não é absoluta. Ela é de forma relativizada. Precisa-se de um contexto, precisa-se de uma análise prévia, precisa-se de uma investigação. Ora, prestem atenção. Chegaram no local, invadiram a residência, apreenderam um revólver calibre 38 e aí simplesmente chegam e é narrado dentro dos autos do processo, a douta Procuradoria narra, que simplesmente os policiais agiram como se estivesse acontecendo um crime permanente. Ora, quer dizer que me dá o direito a invadir uma residência para saber se está havendo ou não um crime permanente? Sem nenhuma análise prévia. Tá aí o vídeo, doutor Vitor, nós vamos para o tempo esgotou, deixamos só para passar o vídeo como o senhor pediu, perfeito? Mas não esse vídeo, Excelência, é um vídeo anterior. Esse aí é o vídeo no momento em que as pessoas que estão na casa são abordados. O senhor disse esse aí, doutor. Chamamos aqui todo mundo, os universitários, todos, para passar o vídeo. Mas, enfim, esse vídeo... Mas, Excelência, se me permite, esse vídeo, esses vídeos, na realidade, são um segmento de como se deu o passo a passo. O doutor Vitor disse que não era esse vídeo, porque esse não é o primeiro, esse é o segundo vídeo, certo? O primeiro vídeo é o momento em que os policiais, sem qualquer comunicação prévia, adentram no domicílio do senhor Valdemar. Eu acredito que seja o... está aí nessa relação. Logo abaixo, e é algum desses vídeos que está nessa relação ali. É porque o que o senhor apontou foi o que se colocou. Aí é algum deles, Excelência. Aí fica difícil. Aí, esse é o momento exato. Pronto, então vamos dar esse é o momento que a polícia chega na residência do seu... Parou o tempo que já ultrapassou. Tudo bem, Excelência, sem problema. Tudo bem. Mas está aí, ó. Observa, adentra, abre o portão. Certo, estamos olhando aqui.
Pronto, doutor, passamos assim como o senhor pediu. Agora eu concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro. Senhor presidente, antes de passar a palavra ao representante do Ministério Público, eu gostaria que Vossa Excelência indagasse a defesa se os impetrantes se dão por satisfeitos com a exibição do vídeo que foi feita em sessão. Só para que foi o que ele não... pediu. Foi isso, mas eu queria só para que a gente Sim. garanta a regularidade do julgamento. Vossa Porque Excelência pode perguntar? Posso, mas foi o que Excelência. foi atendido. Pois não. E eu, na realidade, eu queria um destaque no primeiro vídeo que passou, que foi realmente a sequência após adentrar na residência. Mas já tinha passado, e o que o senhor pediu, nós procuramos e atendemos da maneira do... Só em resposta ao que, Certo. ao que a doutora Ângela falou. Porque seria interessante aquele momento, porque denota a falta de comunicação entre o proprietário da casa e a polícia militar, porque ali eles estão abordando ou terceiras pessoas que não é o proprietário, mas enfim. Esclarecido, doutor. Fizemos um esforço grande aqui, viu? Pedimos até ajuda. Não, eu agradeço. Muito obrigado, doutora Ângela, muito obrigado. Doutora Rosilene e doutor José Maurício Carneiro. Na realidade, agora vamos... desembargador presidente, os vídeos já estão nos autos e disponibilizados. Apenas a pergunta foi porque houve uma certa insistência na sustentação oral e eu quis apenas retirar essa dúvida. Mas os vídeos já estão acessíveis desde sempre. Com certeza. Todos nós tomamos conhecimento, mas o doutor queria exibir. É um direito que tem. No tempo dele, poderia exibir. Nós passamos até uns minutos aqui a mais, doutor. Tá bom, excelência. Perdão, excelência. Pois não. Então, eu passo a palavra ao doutor procurador, doutor José Maurício Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente. E aqui, estendendo os cumprimentos aos ilustres advogados que patrocinaram aqui a defesa do ora recorrente, doutor Vitor e doutor Luan. Senhor presidente, senhores desembargadores, é compreensível que a sustentação oral feita neste processo tente centrar toda a sua argumentação na questão relativa a uma suposta nulidade da apreensão da arma. Aqui se está diante de um crime que foi cometido no meio do mato. No meio do mato, uma estrada carroçada. Alguém passou lá, se encontrou, certamente que uma situação dessa natureza não se pode colocar como sendo um eventual encontro fortuito. Não foi, porque foram assassinadas as duas pessoas que no caso, o ora recorrente se encontrou em uma área rural da cidade de Campos Sales. Logicamente, não tinha ninguém. Por algum motivo que eu não consegui perquirir aqui, a pessoa do recorrente passou a ser o suspeito de haver, de alguma forma, e aqui eu volto a repetir as palavras do ilustre advogado, ou na condição de executor material, ou na condição de mandante, ou qualquer outro nível de entrelaçamento do recorrente com os fatos, as suspeitas recaíram sobre sua pessoa. Na verdade, eu aqui inicio dizendo que essa questão, essa contestação acerca da legalidade ou não, relativa ao ingresso no domicílio do ora recorrente, se deu num contexto de um outro processo. Ou seja, um processo que foi aberto, uma ação penal que foi aberta exclusivamente pelo fato de se encontrar na residência do ora recorrente uma arma de fogo. E o que é que vai ligar a pessoa do recorrente aos fatos? É que depois de apreendida essa arma de fogo na residência do ora recorrente, inclusive um fato que é incontestável,
eu posso até dizer que ponho dúvida na legalidade da apreensão dessa arma, mas isso eu não posso discutir aqui no processo. É preciso que seja decidido pelo órgão jurisdicional encarregado de gerenciar esta outra ação penal, que, na verdade, não é nem aqui o ilustre advogado mencionou. É a ação penal número 050363, de 83.2020, e final 0054. Portanto, qualquer pretensão de se ver anular esse ingresso, de se ver anular a ação penal por conta de um ingresso ilegal na residência do paciente, deverá ser contestada lá, e não aqui nos autos. Pois bem, mas o que é que vai unir efetivamente o paciente com o recorrente com os fatos? É que esse revólver que foi apreendido na residência do ora recorrente foi confrontado com os projéteis que foram extraídos dos corpos das duas vítimas. E esse laudo pericial chegou à conclusão de que os projéteis partiram exatamente da arma que foi apreendida na residência do ora recorrente. Portanto, esse é um laudo pericial que tem 100% de certeza para se afirmar que aquela arma foi utilizada para ceifar a vida das vítimas. Bom, o resto aí é questão de prova, é questão das demais provas. Então, como eu estou falando aqui, que se está em sede de um recurso em sentido estrito, em função de um mérito de pronúncia, eu jamais poderei dizer que essa pronúncia não foi lastreada em elementos sólidos de convicção. Então, tem-se uma certeza, aliás, duas certezas. Primeira certeza, que a arma foi apreendida na residência do ora recorrente. Segunda certeza, que aquela arma foi a que foi utilizada para ceifar a vida das vítimas. O mais vai caber, obviamente, à defesa de provar ou que aquela arma não era, no momento em que ocorreu o fato, não era de propriedade das vítimas, ou então que o laudo está errado. E aí é uma outra questão que não pode ser aferida nesse momento. Para efeito de emissão de um decreto de pronúncia, eu tenho apenas a necessidade de demonstrar a prática do fato e os indícios de autoria. E aí eu indago, que indício maior de autoria se pode ter, se não quando se tem um laudo pericial que tem 100% de certeza. Tanto é que os ilustres advogados não questionaram o conteúdo do laudo, as conclusões do laudo, vão por outra vertente. Mas isso aí não é questão para se tornar nulo o decreto de pronúncia, porque, afinal, o decreto de pronúncia ele somente necessita de prova da prática delituosa e de indício de autoria. Portanto, com os indícios suficientes de autoria, não há como se anular o édito de pronúncia. Portanto, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público é no sentido do conhecimento da insurgência, mas para efeito de se lhe negar provimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Maurício. Devolvo a palavra à eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Parabenizo o doutor Vitor, o doutor Luan, doutor Vitor que fez uma sustentação oral segura, firme. Da mesma forma, o doutor José Maurício Carneiro. Peço venha para ler apenas a proposta de emenda, já que o voto estará disponibilizado tão logo termine a sessão de julgamento. Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, homicídios qualificados, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, e 121, 4 e 5, combinado com 29 do Código Penal, além da lei dos crimes hediondos, que é invocado. O primeiro pleito para recorrer em liberdade, sob a alegação de ausência de requisitos para manutenção da prisão cautelar, não conhecimento, repetição de pedido formulado no habeas corpus número 625.814/2020, dígito 20, 2023, incidência da coisa julgada.
Passemos às preliminares. Nulidade por violação de domicílio, inexistência, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, crime permanente, denúncia de disparo de arma de fogo, existência de fundadas razões prévias. Segunda preliminar, suposta quebra da cadeia de custódia, inocorrência, ausência de prova de adulteração, prejuízo não comprovado, incidência do princípio da instrumentalidade das formas e do padre nullité sangrif. Passemos ao mérito. Pedidos de absolvição sumária e de despronúncia, impossibilidade, prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, colhidos na fase inquisitorial e corroborados pela prova judicializada, competência constitucional do Conselho de Sentença, pronúncia mantida, recurso parcialmente conhecido e desprovido na extensão cognoscível. É como voto. Obrigado, desembargadora. Inicialmente também parabenizo o doutor Vitor, o doutor Micael pela firme, segura sustentação oral produzida, bem como o doutor Maurício Carneiro, que foi no âmago da questão, mas em que pese essa firme, segura sustentação oral produzida, eu adiro integralmente o voto da eminente desembargadora relatora. Eu digo que, realmente, como foi dito pelo doutor Vitor, a denúncia não foi das mais felizes, desembargadora. O Ministério Público imputou, disse que ele poderia ser mandante ou executor, mas, na decisão de pronúncia, o eminente juízo corrigiu e ele foi apontado como um dos executores, ou seja, em prevalecendo a pronúncia, ele vai ser julgado não como mandante, mas como um dos executores. E os argumentos aqui trazidos à baila pelo doutor Vitor, pelo doutor Luan, são muitos relevantes, que com certeza deverá levar a plenário e serão lá dirimidos pelo juiz natural, doutor Vitor, doutor Luan, que é o conselho de sentença. São argumentos fortes, mas que deverão ser analisados e deslindados pelo cenáculo popular. Então, sem delongas, existem indícios, como todos nós sabemos, se é condicional ou não, se há alguma dúvida, deve ser dirimida pelo cenáculo popular nessa fase. Então, esse exame de microcomparação balística, que foi realizado na arma apreendida em posse do acusado, leva a crer que ele deva ser levado ao tribunal do júri. Então, sem delongas, adiro integralmente o voto da eminente relatora. Como vota a eminente desembargadora Rosilene? Acompanho bem as nossas votadas, doutora. Obrigado. Decisão unânime. Próximo agora. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, doutora Ângela. Obrigado, doutor Rosilene, doutor José Maurício. Senhores. Obrigado aos senhores. Grande abraço, doutor. Apelação 4.4, apelação 005497.2, dígito 61, comarca de origem Sobral, é de minha relatoria. Apelante Ministério Público, apelado José Irã Martins Albuquerque. Advogado doutor Alain de Carvalho, está em sala o doutor Alain? Estou sim, excelência. Você me ouve? Uma necessidade, né? Uma necessidade, né? Doutor, o senhor é advogado do apelado José Irã, não é isso? Exatamente, juntamente com o doutor Moacir. Excelência.
Eu consultando aqui o sistema, doutor. Todos votaram. Veja aqui, vamos só fazer uma última análise aqui no sistema. Tudo bem, doutor. Então não vê necessidade. Todos votaram. Pronto. Então, consultando aqui o sistema, é um apelo do Ministério Público e a unanimidade foi pelo improvimento. O senhor vê necessidade de ainda produzir a sustentação oral? Não, Excelência. Se os senhores já têm o voto favorável, ficamos muito felizes, na verdade. Seria um prazer tê-lo aqui. Certamente iria brilhantar os debates, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Teremos o prazer de ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. 4.39, apelação 021 8075, dígito 92. Com marca de origem, advogado Brunilo Jacó de Castro Silva Filho. Paulo Jacó de Castro e Silva, da relatoria da eminente desembargadora Rosilene. O doutor se encontra, o doutor Paulo Jacó. Bom dia, Excelência. Estou em sala. Perfeito. Está em mesa, desembargadora Rosilene? Sim, presidente. Perfeito. Doutor Paulo, o senhor vê necessidade da desembargadora produzir relatório ou já posso passar a palavra a Vossa Excelência? Agradeço, Excelência, me dou por satisfeito. Estou às ordens. Perfeito. Obrigado. Doutor Maurício Carneiro. Sem problema nenhum, Excelência. Vossa Excelência pode passar logo a palavra ao ilustre advogado. Então, eu passo a palavra ao doutor Paulo Jacó, sem antes dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco para brilhantar os debates. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Paulo, explorado o prazo regimental. Agradeço, Excelência. É sempre uma honra estar presente perante esta colenda sessão. Ontem estive presente com Vossas Excelências na sessão das câmaras criminais reunidas. Renovo meus cumprimentos e, sem maiores delongas, inicialmente a eminente relatora, desembargadora Rosilene Facundo. É sempre um prazer, Excelência. Fui muito bem recebido em seu gabinete para despacho de memoriais. Desde já presto aqui minhas cordialidades ao também presidente, eminente desembargador Henrique Jorge. Saúdo também a pessoa da desembargadora Ângela. Não estou vendo o vídeo aqui, mas seguirei desta forma, Excelência. Acredito que devam estar me ouvindo. Saúdo também o eminente procurador de Justiça, doutor José Maurício, demais servidores, meus colegas advogados, meu sócio está presente, meu pai, doutor Brunilo Jacó. Inicialmente, o voto de um presente recurso de apelação contra a sentença condenatória editada pelo julgador em regime de exceção junto à 8ª Vara Criminal da comarca de Fortaleza, o qual, oferecendo respaldo à denúncia do Ministério Público, condenou o apelante a pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, nas sanções do artigo 158, parágrafo 1º, 311, parágrafo 1º, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Inicialmente, a defesa sustenta, em tese preliminar da apelação, a nulidade do flagrante por completa inépcia da denúncia e a ausência de justa causa da ação penal, salientando também a ausência de autoria e materialidade delitiva. É importante trazer que, no caso em tela, a suposta vítima, o suposto vitimado, alegou que o apelante havia o constrangido no dia 3 de 3 de 2022 para que efetuasse um pagamento no montante de R$2.000. Ainda informou que jamais realizou o comportamento em tese determinado pela vítima em sede de instrução processual, conforme provas colacionadas. Ocorre que no dia 10 de 3 de 2022,
aproximadamente, precisamente 7 dias, o apelante foi preso em suposta situação de flagrante. Desta forma, a defesa insurge contra, inicialmente, a inépcia da denúncia por não entender que estivesse presente as circunstâncias caracterizadoras da prisão em flagrante. Salienta ainda de que o apelante houvera supostamente praticado o crime pelo qual foi condenado. A situação em que foi preso em flagrante não constituiria a situação flagrancial, por se tratar em fase de exaurimento do delito. Importante trazer também, Excelência, que a suposta vítima não registrou nenhum boletim de ocorrência, nenhum fato na delegacia, tendo inclusive este informado em sede de instrução que compareceu perante a delegacia, mas nada o fez de forma procedimental, de forma formalizada. Importante trazer as lições de Kleber Masson, onde entende-se que no momento que o extorsionário, efetuar o saque do numerário depositado em sua conta corrente, não será possível a prisão em flagrante, pois o crime já se consumou há muito tempo. Corroborando com o entendimento do ilustre doutrinador, a defesa aduz, em sede de preliminar, não encontravam-se presentes as circunstâncias e as situações de flagrante. De forma bastante breve, sustento também a preliminar, assim como da inexistência do flagrante, do excesso de linguagem trazido pelo ilustríssimo juízo singular. É indubitável a importância do papel do magistrado na condução do processo penal. Entende a defesa que o juiz, em determinada passagem em decisões, fez indagações apresentando uma conduta inegavelmente predeterminada, munida de carga e maliciosa, conforme se vê presente na sentença condenatória de folhas 211 a 221, salientando em verbos com a devida licença para a leitura, de causar espanto, ainda que o réu, apenado pelo juízo da primeira vara da comarca de Boa Vista, com sentença transitada em julgado e execução respectiva tramitando na primeira vara de execuções penais de Fortaleza, abre um parênteses, Excelência, diga-se de passagem, tal execução encontrava-se suspensa à época, fecha parênteses, possa, na condição de condenado, estar exercendo a função de oficial de justiça com emprego de arma de fogo no cumprimento de mandados judiciais. Ponto. Olha aí o resultado disso. Folhas 2019. Perdão, Excelência, 219. Além disso, destaca-se que após a prolação da referida sentença, foram apresentados embargos de declaração em razão da não apreciação da existência de circunstância atenuante, precisamente a confissão em relação ao crime de porte de arma de fogo, sendo esta confissão, inclusive, reconhecida pelo Ministério Público quando da sua manifestação em resposta aos embargos opostos pela defesa. Contudo, o meritíssimo juiz, mesmo diante do parecer ministerial, não reconheceu a existência. Desta forma, a defesa pugna pelo reconhecimento da eloquência acusatória e com excesso de linguagem, requerendo a nulidade da respectiva sentença. Passando ao mérito, Excelência, e é onde a defesa vem aqui concentrar o maior esforço e maior técnica acerca da defesa da sustentação, acerca do crime de extorsão, o apelante, o qual exercia a época dos fatos e ainda encontra-se em sua função de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, deste tribunal, a defesa pugna inicialmente pela absolvição do crime de extorsão
com base na insuficiência de provas. Destaca-se nos autos, Excelência, de uma maneira muito técnica e robusta, de que não existem provas, nem sequer indícios da exigência da vantagem ilícita pelo referido apelante ora oficial de justiça, evidenciando completa ausência comprobatória e apta a ensejar uma condenação. Importante trazer que no crime de extorsão e nos dias atuais é de se compreender que existem diversas formas de se comprovar o referido delito, seja na prova testemunhal, seja com a prova documental, o que pode ser feito através de filmagens, gravações, mensagens, áudios, e não existem quaisquer provas destas nos autos, nem tampouco a apreensão da quantia, ou seja, em que pese vossas excelências não acatarem a tese de nulidade do flagrante, há de se entender e frisar que não houve em nenhum momento apreensão de nenhuma quantia em poder da vítima ou tampouco do acusado ora apelante. Destaca-se ainda que a vítima informou, conforme mencionei de forma breve na sustentação das teses preliminares, de que havia comparecido perante a delegacia, porém esta, de forma inexplicável, não registrou nenhum boletim de ocorrência, nenhuma formalização do crime o qual estava sendo supostamente vitimado. É importante trazer, Excelência, que o apelante foi preso em pleno exercício de sua função, cumprindo um mandado de busca e apreensão no endereço constante indicado no mandado, o qual encontrava-se também em seu poder. É importante trazer que não existem áudios e imagens, somente a prova testemunhal da mãe, da genitora da suposta vítima. E acerca das provas produzidas pela defesa, destaca-se o depoimento de diversos companheiros, oficiais de justiça, os quais afirmam que nunca ouviram qualquer história ou qualquer fato qualquer boato acerca de obtenção de vantagem ilícita pelo apelante. A defesa requer a absolvição por completa ausência de provas quanto ao fato e a imputação objetiva do delito tipificado no crime de extorsão. É importante trazer também, Excelência, o entendimento deste tribunal acerca do referido crime de extorsão tipificado na sentença condenatória. É bem verdade que toda acusação deve restar suficientemente comprovado que se não ocorreu nos autos em epígrafe. Com a devida vênia, a defesa gostaria de fazer leitura do seguinte julgado: ementa, apelação penal, processo penal, furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º do Código Penal Brasileiro, recurso defensivo, pleito de absolvição, cabimento, contexto fático probatório, contudo que não demonstra suficiente com segurança firmar-se o entendimento condenatório, indicação de autoria que se baseou em fortes indícios que não foram confirmados a contento durante a instrução processual, palavra da vítima que declare depoimentos testemunhais pouco conclusivos, contexto fático probatório que se não mostra suficiente para afirmar seu entendimento condenatório, além da dúvida razoável, fragilidade do conjunto probatório, ausência de elementos seguros, incerteza que deve ser confirmada em favor dos réus, indúbio pro réu, regra
probatória derivada do princípio da presunção de inocência e inteligência do artigo 386, inciso 7 do CPP, recurso conhecido e provido, recorrentes absolvidos TJCE, processo 016-8174, dígito 97, 2018, 806.000 contra, apelação criminal, relator, eminente desembargadora Francisca Adelineide Viana, segunda Câmara Criminal, publicação 1º de setembro de 2021. Desta forma, apresentando a seguinte ementa e ainda outras, pedindo aqui a devida escusa somente para apontar os números dos processos 0018, 732, dígito 17, 2005, primeira Câmara Criminal, relatoria desembargadora Maria Regina Martins, data de publicação 1º de fevereiro de 2018, dentre outros, TJCE, apelação 1000 contra 106/83 de 2009, relatoria desembargadora Maria Regina Martins, data do julgamento 9/7/2019. Desta forma, excelência, a defesa requer absolvição por completa insuficiência de provas em relação ao delito tipificado ao crime de extorsão. Em seguida, em relação ao delito tipificado no artigo 311, o qual seria em relação à adulteração de veículo sinal automotor, a defesa insurge de maneira incisiva em relação à referida condenação, uma vez que presente a completa atipicidade da conduta, uma vez que não existem nos autos e ausente laudo pericial acerca do referido bem, existindo assim uma completa, e reafirmo, a tipicidade da conduta. Em sede de sentença, o meritíssimo juiz afirmou e condenou o apelante como se este estivesse adulterado o veículo sinal automotor. Repousa-se aos autos, inclusive as folhas 4 da apelação, da referida apelação, fotos da referida placa, seria alguns respingos de cimento que se encontravam sobre a placa da motocicleta. Motocicleta esta, placa branca, na época placa ainda era aquela placa antiga, antes de entrar em vigência a placa do Mercosul, a atual placa, e motocicleta oficial deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme afirmado, o oficial de justiça estava em pleno exercício da sua função. Doutor Paulo, por favor, conclua, que o tempo esvaiu. Perdão, excelência. Destaca-se que a completa atipicidade da conduta, assim como também a completa ausência de provas e em face do laudo pericial. Sem maiores delongas e de forma exaustiva, a defesa requer a absolvição do apelante no crime de extorsão qualificada por completa insuficiência de provas, requer ainda a absolvição do crime de adulteração de veículo sinal automotor, uma vez que presente a atipicidade da conduta, salientando a vigência da alteração, conforme a vigência da lei que reestruturou a tipificação do referido artigo, requer absolvição com base na insuficiência de provas, requerendo ainda a aplicação de forma subsidiária da atenuante da confissão no crime de porte ilegal de arma de fogo. Okay. É como a defesa requer, posiciona-se, agradeço por extrapolar o tempo, excelências. É como a defesa requer. Perfeito. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando aqui o ilustre doutor Paulo Jacó, advogado do ora apelante. Como visto, o apelante ele se insurge contra um decreto condenatório do meritíssimo juiz de direito da 8ª Vara Criminal de Fortaleza, que o condenou a uma reprimenda de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 44 dias multa.
Várias preliminares foram trazidas a debate, tais como inépcia da denúncia, nulidade do flagrante em relação ao delito de extorsão e uma nulidade da sentença por excesso de linguagem. Bom, logicamente que essas preliminares são de clara improcedência. A primeira preliminar, nulidade da prisão em flagrante delito em relação ao delito de extorsão, ela cai por terra se nós considerarmos que a ilustre autoridade judiciária ela decretou a prisão preventiva do ora apelante e, portanto, existe um novo título prisional, não cabendo mais se falar em questão de prisão em flagrante delito. Ademais, ainda que não se aceitasse esse julgamento, na verdade, a prisão em flagrante não se deu por conta da extorsão, se deu por conta do fato de, naquele momento, o apelante está portando uma arma de fogo que não era propriedade dele. Eu não quero discutir a questão de se o apelante teria ou não posse de arma. Essa não é a questão. A questão é que a arma não era dele. A arma era segundo ele, era da esposa dele, não estava registrado o nome dele, portanto, ele não poderia andar armado. Então, essa é a questão em relação à primeira preliminar. A segunda preliminar de inépcia da denúncia, ela cai por terra porque já se tem um decreto condenatório. E quando se tem um decreto condenatório, essa questão já não mais pode ser discutida, porque existiu a condenação, a defesa apresentou os seus argumentos, a acusação apresentou os seus argumentos, e aí, com base nessa relação dialética entre a acusação e a defesa, foi proferida a decisão condenatória que, ora, o apelante se insurge. No tocante à questão relacionada ao excesso de linguagem da decisão condenatória. Na verdade, essa é uma figura que é inerente ao decreto de pronúncia. Por quê? Porque no decreto de pronúncia, quem vai fazer o julgamento meritório é o tribunal do júri. Então, o legislador quis se precaver para que a decisão judicial de pronúncia não influenciasse os jurados na emissão do seu juízo de valor meritório acerca dos fatos. Então, querer transpor esse cuidado, essa precaução para o âmbito do procedimento ordinário, então é algo que é, no mínimo, despropositado. Ademais, o que o ilustre magistrado afirmou, e aqui eu tenho aqui o texto onde o ilustre magistrado ele manifesta a sua admiração pelo fato que o apelante, como oficial de justiça e como uma pessoa que já houvera sido condenado por roubo, estava fazendo notificações, intimações como oficial de justiça e ainda usando uma arma que nem dele era. Então, e aí eu tenho que admitir que Sua Excelência, o ilustre doutor juiz de direito, está coberto de razão. A mesma admiração eu também teria e faria questão de manifestar, porque realmente é uma situação inusitada que necessita ser proibida exatamente pela repercussão que isso pode causar em termos de prejuízo à atuação do Poder Judiciário. No tocante ao mérito, senhor presidente, no tocante ao pleito absolutório por falta de provas, tal é absurdamente carecedor de procedência.
Com efeito, as palavras da vítima, Francisco Eudes Nascimento Oliveira, relatando que o ora apelante foi até a sua residência, identificando-se como policial, não foi nem como oficial de justiça, ele se identificou como policial, e lhe indagando por uma motocicleta que possuía, ocasião em que afirmou que já a houvera vendido porque não tinha condições de arcar com as prestações. E então, tendo sido nessa ocasião que o apelante lhe propôs pagar a importância de R$2.000 para que ele não fosse mais na casa, na casa da vítima. E este disse que não tinha dinheiro, mas iria ver se conseguia pelo menos a quantia de R$1.000. E afirmou que logo procurou a delegacia e relatou o fato, tendo o apelante efetivamente sido preso no dia 10 daquele mês, quando chegou de frente à sua casa. Tem-se ainda as palavras da policial Ana Paula Alexandre Pereira, que ratifica a versão da vítima acerca da extorsão que lhe fora feita. Referida testemunha integrou a equipe de policiais civis que fez a abordagem do apelante em frente à residência da vítima, encontrando em seu poder uma arma de fogo, além de vários mandados judiciais, inclusive em relação ao mandado judicial referente à moto, que naquele momento deveria, ou pressupunha-se que deveria estar em poder da vítima. O também policial civil Agostinho Tavares de Souza Neto relatou idêntica versão. Assim, resta comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inclusive em relação ao delito de adulteração em sinal de veículo automotor, eis que naquele momento se verificou que a placa da moto que era utilizada pela vítima estava com um número encoberto, totalmente encoberto, por cimento, por massa de cimento. E, logicamente, naquela circunstância em que foi visualizada aquela ocorrência, já se poderia, de plano, concluir que aquilo ali não poderia ser obra do acaso, e sim uma atitude deliberada para obstacular a leitura da placa daquela moto que estava sendo utilizada pelo apelante. No que diz respeito ao pleito de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de extorsão e porte ilegal de arma de fogo, tal se revela de patente improcedência. Com efeito, a consunção se caracteriza quando um crime é obrigatoriamente uma passagem para a prática de outro crime. Ou seja, funciona como um crime meio para chegar a um crime fim. Nesse caso, o crime meio seria absolvido pelo crime fim. E, no caso, não se pode admitir que para se cometer uma extorsão, haja necessidade de se praticar o crime de porte ilegal de arma de fogo. Portanto, o pleito é de clara improcedência. E, finalmente, no tocante ao pleito de reforma da dosimetria da pena, para efeito de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tal se revela igualmente de clara impossibilidade, eis que o apelante, em momento algum, assumiu a autoria dos delitos que lhe foram imputados. Apenas em relação à arma de fogo, mencionou que tinha porte e, portanto, poderia andar armado, quando, na verdade, apesar de ele ter porte, a arma não era registrada em seu nome e, portanto, ele, a pretexto de ter um porte de arma de fogo, necessitaria também, no momento, de exibir o registro da arma em seu nome para garantir que aquela situação era uma situação plenamente legal. Portanto, senhor presidente, por todas essas razões, o Ministério Público se manifesta no sentido do conhecimento do apelo interposto, mas para efeito de se lhe negar provimento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Maurício. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Peço autorização para a leitura resumida do projeto de emenda. Perfeito. Apelação criminal. Crime de extorsão qualificada, adulteração de sinal dos veículos, identificador do veículo automotor e posse legal de arma de fogo de uso permitido. Preliminares de nulidades processuais. Da prisão em flagrante, prisão flagrancial convertida em preventiva, novo título prisional, tese superada, precedentes do TJCE, alegação de inepção da denúncia, tese prejudicada, ocorrência de preclusão, argumentação de nulidade da
a argumentação de nulidade da sentença por excesso de linguagem, inadequação, conceito aplicado à sentença de pronúncia e conselho de sentença ao tribunal do júri, inexistência de ofensa, a condição da imparcialidade do juiz, coordenação ocorrida na robustez do curso probatório trazido a dados, pedido de absolvição do delito imputado ao réu, impossibilidade, materialidade e autoria incontestes, relevância da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial, testemunho policial, presunção de veracidade, réu não se desincumbir do ônus de provar que não promoveu a adulteração do sinal veículo automotor. Do veículo automotor. Réu não se desincumbir do ônus de provar que não promoveu a alteração do sinal identificador do veículo oficial utilizado para o desempenho da função do oficial utilizado para a função de desempenho da função pública, utilizando cimento. Réu portava a arma com certificado emitido em nome de terceiro. Pedido de aplicação do princípio da construção entre o delito pedido de aplicação do princípio da construção entre os delitos de extorsão, qualificado e posse legal de arma de fogo não coerente. Na espécie, os veículos, os delitos praticados pelo réu decorrer de delitos de desígnios autônomos com momentos, com os motivos diversos, nesse relação de meio fim. Que desautoriza a absolvição de uma figura típica pela outra, pleito de reformulação das inviabilidade, pena base fixada no mínimo legal, pleito prejudicado nesse ponto, aplicação da atenuante, da confissão espontânea, impossibilidade, inexistência de confissão por parte do réu, transmetria ex-correta, recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida e improvido, é como voto, presidente. Obrigado, desembargadora Rosilene. Como vota a desembargadora Ângela? Excelência, parabenizando as excelentes sustentações orais do doutor Paulo Jacó, doutor Maurício Carneiro, eu confirmo meu voto preliminar e acompanho integralmente o bem lançado voto da eminente desembargadora relatora, posto que foi fincado em sólida fundamentação da análise minuciosa dos autos. Obrigado, desembargadora Ângela. Eu também parabenizo o doutor pela sustentação oral, bem como o doutor procurador, mas o voto da eminente desembargadora está perfeito. Um voto longo, 38 laudas, abordando todos os aspectos, tudo que foi suscitado, a desembargadora analisou, um judicioso voto, nada a acrescentar, o bem lançado voto da eminente relatora aderindo integralmente. Decisão unânime. Como? Agora falta esse. Vou adorar. 4.78, apelação 0200 333 53 de 2022, com marca de origem São Benedito, apelante Antônio Tiago Brito Lopes, advogado Luiz Felipe Rodrigues Lima, apelado Ministério Público da Relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. Perfeito. O doutor Luiz Felipe Rodrigues de Lima se encontra na sala? Estou presente, excelência. Doutor Luiz Felipe, consultando aqui o sistema, já foi votado à unanimidade. O recurso foi conhecido e provido. O senhor vê necessidade de produzir sustentação oral, mesmo sabendo que a pretensão foi atendida, doutor?
Não vejo a necessidade, Excelência, até também pelo decurso de tempo, e como já o pleito já foi atendido, agradeço aqui os humildes votos de Vossas Excelências. Obrigado, doutor Luiz Felipe. Certamente o senhor abrilhantaria aqui os debates, mas fica para uma outra oportunidade. Foi decisão unânime. Até a próxima, Excelência. Se Deus quiser, com a graça de Deus. Então, pronto, findou a parte de pedido de preferência com sustentação oral. Agora vamos aos destaques. 3.7 HC 063-1220 vai ser adiado. Confirma, desembargadora Rosilene? Confirmado. Perfeito. 4.19, apelação 0048-490-28, 2014. Adiado, desembargadora Rosilene? Confirmado. Perfeito. 4.37, apelação 0201-635-18. Eminente desembargadora Rosilene, como relatora, adiado, desembargadora? Sim, adiado. Obrigado. 4.41, apelação 089-213395, relatoria da eminente desembargadora Rosilene. Confirma, desembargadora? Confirma, adiado. Perfeito. 4.42, apelação 20.000 ao contrário. 4.7, dist 56. Confirma, desembargadora Rosilene? Adiado. Adiado. Processos pendentes de julgamento. Habeas corpus 063, 13, 15, 52. De minha relatoria. Falta quem o voto? Desembargador pode, por obséquio. 063, 13, 15. É o 06. Eu estou já nele, Excelência. 063, 13, 15, 52. Impetrante Ana Paula de Oliveira Rocha, paciente Carlos Rodrigues de Assis Sobrinho. Isso. Ana Paula Oliveira Rocha, paciente Carlos Rodrigues de Assis Sobrinho, impetrado juiz da vara dele de organizações criminosas. Desembargadora Rosilene. Como voto? Acompanho o relator. Perfeito, obrigado. Desembargadora Ângela. De igual forma, Excelência, acompanho o voto, Vossa Excelência. Obrigado. Talvez eu tenha colocado tarde. Peço desculpas se eu coloquei tardiamente. Ordem parcialmente conhecida e denegada na parte cognoscível. Ontem eu confesso que foi pesado o dia. Foi a sessão, teve... Eu devo com certeza ter lançado tarde. 3.5. Habeas corpus 063, 0578, dígito 49. É de minha relatoria. Falta a desembargadora Rosilene votou. Acompanhou, falta a desembargadora Ângela. Desembargador presidente, olhou o chat? Eu peço também outra vez desculpa, porque eu não olhei ontem, porque eu estava nessa correria. Eu não votei os processos da sessão anteriormente, fui votar tudo ontem. Sempre eu respondo, desembargador, mas eu peço minhas escusas. É só em relação a um dos correios. Esse habeas corpus se refere a 2 pacientes. Deixa eu ver aqui. E a tese principal é a de excesso de prazo, Vossa Excelência reconheceu, mas em relação a um deles, eu observei, como dito por Vossa Excelência, que ele tem uma sentença com trânsito em julgado. Eu indago a Vossa Excelência se não seria o caso de aplicação do princípio da proteção, da proibição da proteção deficiente, súmula 63. Eu vou pedir vênia a desembargadora, mas como eu estou reconhecendo aqui, né, o excesso,
Aí eu estou concedendo para os dois. Obviamente, por ele responder essa ação, estou aplicando cautelar diversa da prisão. Agradeço a observação e, mais uma vez, peço minhas escusas, que eu também não respondi. Por maioria. 4.7. Apelação 00503-72, dígito 22. Também de minha relatoria. Eu votei no sentido do provimento do recurso. A desembargadora Rosilene votou. Deixa eu ver aqui. Votou, né? Acompanhou a relatoria. Falta o voto da eminente desembargadora Ângela. Excelência, eu não sei por que eu não votei nesse processo. Deve ter sido o erro meu de ter Não. apresentado tardiamente. Me ver aqui só. É a reunião de 3 processos em um só, né? Continuidade. Eu acho que foi só reconhecido a continuidade delitiva. Foi eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Foi só reconhecida a continuidade. Tinha 3 processos, juntou-os nos 3, reconheceu-se a continuidade. Perfeito. Obrigado. Decisão unânime. Provido. Na verdade, foi o reconhecimento da continuidade delitiva. 4.12, apelação 0201, 6.000 ao contrário, 18/2020. Também de minha relatoria. Falta o voto da eminente desembargadora Ângela. A desembargadora Rosilene votou, acompanhou a relatoria. Tem uma observação de Vossa Excelência. Sim, Vossa Excelência, eu olhei a prova e vi que a droga, assim, Vossa Excelência está acatando uma nulidade por violação de domicílio. Perfeito. Ocorre que eu fiz o seguinte exame. Quando ele foi interpelado em via pública, ele possuía droga consigo. E um dos pleitos da apelação é o pleito desclassificatório. Então, como houve esse fato antecedente ao ingresso no domicílio e ele foi abordado em via pública, já aportando drogas, penso eu que o pleito de desclassificação por 28, que é um pedido subsidiário da defesa, deveria ser acolhido. Então, é nesse sentido aí que eu penso que nem divido da questão da violação, apenas acho que o fato antecedente de ele portar arma já autorizaria uma desclassificação. Portar arma não, desculpe, portar droga, perdão. Perfeito. Eu mantenho a decisão. Recurso conhecido e provido por maioria. (4.46), apelação 0011-425-45, da relatoria da desembargadora Ângela. Faltando quem? 0011-425.
Aqui eu fiz isso que está prescrito, viu, desembargadora? Só em relação à prescrição, que eu tinha até comentado aí no chat, está prescrito. Eu peço, Porque, então, como para... é crime continuado, a súmula 479, né, isoladamente. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo. Se computar o acréscimo, obviamente não estava prescrito, mas como não se conta o acréscimo decorrente da continuação, está prescrito. Pronto, eu peço vista dos autos para refletir melhor sobre. Eu não tinha visto, agora eu peço desculpa, eu não tinha visto sua conversa no chat. Eu peço vistas. Perfeito, vista a eminente desembargadora. Pronto, né? Este Pacajus, é esse? Esse último foi? Foi. Então, concluímos aqui. Hoje está terminando muito cedo. Tem mais não, Wellington, aí para a gente continuar? Alguma manifestação? Não? Então, eu quero agradecer a presença de todos, doutor Maurício, doutora Wanda, eminente querida desembargadora Rosilene, desembargadora Ângela, servidores, a Força Policial que está aqui nos assistindo. Enfim, a todos, agradecer a presença de todos e até a próxima sessão.